Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E pessoal, o vídeo de hoje foi muito pedido. Continuando nossa série de vídeos aqui no canal Amantes dos Board Games, focados em Root, que a gente tem uma playlist que eu vou deixar aqui e aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A gente fez o primeiro vídeo falando tudo sobre Root, decodificando o jogo e tal. Fez um vídeo completo sobre setup. A gente ia fazer vídeos de começar a fazer vídeo de facções, mas o pessoal tem pedido muito, há muito tempo, os vídeos de qual é a ordem ideal para comparar as expansões do Root. Afinal de contas, tem umas 10 expansões mais ou menos, considerando baralhos extras, considerando mecânicas extras, considerando facções extras e tudo mais. Então no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês... Ensinar não, né? A gente vai passar algumas dicas do que é ideal. Primeiro, na primeira parte do vídeo, a gente vai falar sobre cada uma das expansões, o que elas têm a agregar em relação ao jogo como um todo. E na finalização do vídeo eu vou dar algumas dicas, principalmente para quantidade de jogadores na mesa. Você normalmente joga em 2 pessoas, ou entre 2 a 3, a 4, a 5, 6. Eu vou dar dicas do que comprar e o que seria irrelevante, vamos assim dizer, para a quantidade de jogadores. Beleza? Bora lá então. Vamos lá então. Eu tô com a minha colinha aqui, pessoal, porque tem bastante coisa, tá? Vamos começar pelo jogo base, né? O que tem, para quem nunca jogou Root, tá caindo de paraquedas e tudo mais, o que tem no jogo base do Root, né? O jogo base do Root, que é a caixa base, chamada só Root mesmo, tem basicamente 4 facções, que são 2 militantes e 2 insurgentes. E por que eu tô falando isso? Porque essa configuração é muito importante para o equilíbrio das mesas, tá? Na minha opinião, é sempre legal ter uma mesma quantidade de militantes ou um a mais em relação à quantidade de facções no geral. Militantes são aquelas facções que preenchem mais o mapa, normalmente tem mais guerreiros mais ativos e tudo mais. Insurgentes são aquelas facções que são ou mais defensivas, ou não tem tanto guerreiro, elas funcionam de maneiras diferentes, como a Aliança, os Corvídeos, os Ribeirinhos, então a gente tem essa diferença, tá? Então, por exemplo, se você vai jogar em 2 pessoas, na minha opinião, o ideal é você usar 2 militantes mesmo. Se você vai jogar em 3, pode usar 2 militantes e um insurgente ou 3 militantes. Vai jogar em 4 pessoas, aí é legal ter... Aí você pode colocar 2 militantes, 2 insurgentes, que é o jogo base inclusive, ou colocar 3 militantes e um insurgente. Se você vai jogar em 5 pessoas, eu acho ideal 3 militantes e 2 insurgentes. Se for jogar em 6, que aí é um caos total, aí sim, você pode mesclar 3 a 3 ou 4 a 2, tá bom? Então o jogo base tem 4 facções, né? As do jogo base, 2 militantes, 2 insurgentes, tá? E ele tem 3 opções de malandro. O malandro é uma das facções do jogo, ele tem 3 cartinhas de malandro, que são 3 opções que cada um tem sua habilidade específica. Não muda o conceito do jogo do malandro, mas muda a habilidade específica e os itens iniciais, tá? Além disso, tem um baralho padrão do jogo, né? Tem também um mapa de outono de um lado e inverno do outro, que são os mais clássicos, né? E tem uns dadinhos brancos. É basicamente isso, né? Tem a regra do jogo e tal, mas assim, de componente principal é isso, tá? Depois disso, a gente tem o que foi mais ou menos o que foi lançado em ordem, mas eu vou começar pelas expansões de facção, tá, pessoal? Depois eu falo das expansões gerais. Expansão Ribeirinhos. A expansão Ribeirinhos traz aí 2 facções, que são 2 insurgentes, então tem que tomar cuidado em relação à quantidade de pessoas que você joga, se você tiver o jogo base e a Ribeirinhos, tá? Aí ele traz mais um malandro e também traz mais um tabuleiro de malandro, para caso a pessoa vai jogar em 6 pessoas. Porque a única configuração recomendada para jogar com 2 malandros, que é a única facção do jogo que dá para jogar com 2 iguais, é em 6 jogadores. E aí traz um tabuleiro extra de malandro, além das dos 2 tabuleiros, que são os lagartos cultistas. Além disso, uma coisa bem interessante que essa expansão traz, que são os automas dos marqueses e o tabuleiro de automa dos marqueses, e algumas cartinhas a mais também. Para quem normalmente joga em 2, é legal jogar com automa, pessoal. E basicamente é isso, a expansão do Ribeirinho é basicamente isso. Aí depois tem a expansão do Submundo, tá? Que tem também 2 facções, normalmente é isso. É 2 facções na maior parte dos casos. Maior parte porque vai lançar uma expansão depois, que não lançou ainda nem fora do Brasil, que vai ter mais de 2, tá? Tem 2 facções, que é o militante e o insurgente. O militante são os dugados, que são as topeiras, e tem o insurgente, que são os corvídeos, que são os corvos, tá? Aí traz um mapa novo, é a única expansão que traz um mapa novo, que tem o lado da montanha e o lado do lago, que também vem com marcos, inclusive, que são pecinhas que trazem mecânicas novas para o jogo. E tem dados pretos. Mesma coisa dos brancos, só que a cor é diferente, tá? Aí, por fim, a gente tem a última expansão lançada oficialmente até o momento desse vídeo, que é dos saqueadores, tá? Que a gente também tem mais 2 facções, que também são 2 militantes. Ela é o contraposto do Ribeirinho, que são 2 insurgentes. A gente traz 2 militantes, e bem militantes mesmo, que
basicamente vivem à base de domínio. As mecânicas deles são de domínio, que é basicamente as centenas, que são os ratinhos, né? E a gente também tem os guardiões de ferro, que são meio os texugos aí. E eles funcionam muito em relação a domínio, tá, pessoal? Traz mais uma nova mecânica, que são os capangas também, tá? Traz 4 capangas e também traz cartas de preparação avançada. Depois de alguns anos de jogo, expansões e tal, eles definiram o que seria a preparação avançada, que aí, por exemplo, o Marquês é um pouco mais fraco, então ele começa com algumas peças a mais, então a preparação avançada é legal, principalmente para quem é mais experiente e vai jogar em mais pessoas, tá? Aí a gente acaba aí as expansões, que são as expansões que trazem facções, para as outras facções que servem para outras coisas no jogo. Então a gente tem, por exemplo, as expansões de Automa e Automa 2, que basicamente são robôs, né? É a inteligência artificial pré-programada, que fazem as ações de acordo com as cartas, o tabuleiro é diferente e tudo mais. O Automa 1 traz as 4 facções base do jogo e o Automa 2 traz as facções do Ribeirinho e também do Submundo. E é basicamente legal para quem, normalmente é para quem vai jogar em 2, né? Mas é basicamente isso, são robôs. A gente tem um pacote de malandros. O pacote de malandro ele traz algumas pecinhas de malandro a mais, então tem opções de malandro, já que o malandro é um personagem que não tem guerreiro, né? Uma peça diferenciada. E também traz mais alguns malandros também, que são cartas de malandro com habilidades diferentes, tá? Aí a gente tem um baralho de exilados e partisans, que é basicamente um baralho novo. É o único baralho diferente do baralho do jogo base, que ele é mais equilibrado, ele tem algumas funções a mais, ele é muito mais usado de fato, as cartas tem muito mais chance de a galera usar com mais frequência do que do jogo base. O jogo base tem algumas cartas que não são tão úteis assim, e tem algumas cartas que são meio que muito desequilibradas. E aí ele meio que dá um equilíbrio, ele dá algumas funções a mais, mas não fica nada tão absurdo assim, tá? A gente também tem um baralho, a gente também tem a caixa de capangas, como eu disse, os capangas são umas peças que entram no mapa. Eles fazem parte de facções que existem no jogo, mas eles não jogam como as facções. Ninguém controla eles diretamente, controla indiretamente. Toda rodada, cada um controla uma X quantidade de vezes, de acordo com o dado que é rolado, enfim. Aí a primeira pessoa joga, usou todas as ações dele, todas as fichas, passa para outro jogador e assim por diante. E eles trazem algumas mecânicas a mais de domínio, de ataque, enfim, depende, cada um tem esse meio que seu poder. Então ele trazem mecânicas novas para o jogo, tá, pessoal? Tem na expansão saqueadores, mas se você quiser comprar a caixa de capangas, que aí vem um monte de capanga, ele é vendido à parte, tá? E aí, por fim, a gente tem um pacote de marcos, pessoal. O pacote de marcos também são as pecinhas que trazem mais mecânicas novas no jogo, né? Então, por exemplo, tem um marco que traz você ter um espacinho a mais na clareira para construir. Tem um marco que você consegue utilizar o poder dos ribeirinhos, você consegue usar os rios. Então, depende muito de cada marco, né? Tem vários marcos que são utilizados. Na Submundo vem 2 marcos. E tem uma caixa a mais que vem outros marcos que podem ser utilizados. E aí meio que a gente encerra as expansões, tá? Tem uma outra coisa, mas os principais mesmo, a gente tem aqui, contando o jogo base, 8, o jogo base e mais 7 expansões aqui, pessoal. Então eu dei um resumo bem geral aí. E agora a gente vai entrar na finalização do vídeo, que eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a o que comprar, em que ordem comprar, de acordo com a quantidade de jogadores que você aí costuma jogar. Bora lá. Vamos lá então, pessoal. Começando aí para quem joga praticamente só em 2 jogadores. Aquela pessoa que mora em algum lugar que não encontra ninguém que queira jogar root, que tá no interior do interior e só com a minha esposa, ou com algum amigo, enfim. É muito difícil jogar mais do que 2 pessoas, tá? Nesse caso, você comprou o jogo base, obviamente, todos vão começar pelo jogo base. A primeira coisa que eu recomendo você comprar depois disso são os automas. Pode ser só um deles, tá? Ou pode ser os 2. Porque é muito difícil o jogo ser realmente divertido, até dá, tem gente que gosta, mas assim, para você adicionar mais poder, ter mais estratégia no jogo, mais raciocínio lógico, às vezes tem uma disparidade entre as 2 pessoas, e aí você colocando o automa vai dar uma diferença bem legal e um pouco mais de aleatoriedade no jogo, que poderia tender mais de um lado do que para o outro, e pode dar uma bagunçadinha no jogo, né? E aí, como eu disse para vocês, para quem vai jogar assim, pode comprar uma caixa de automa que já vai ter 4 facções, ou comprar 2, que aí vai ter 8 opções de facções e pode ir variando bem as facções. Aí depois disso, eu considero comprar a expansão dos saqueadores, porque a expansão dos saqueadores tem 2 militantes. Como eu disse, para jogar em 2 pessoas, o ideal é que seja 2 militantes. Não que não dê para jogar, tipo, um militante e um insurgente, mas eu, particularmente, eu acho que fica um pouco estranho o jogo, tá? Então, eu particularmente prefiro que sejam 2 militantes porque eles preenchem mais o mapa, eles vão tretar mais entre si. E aí a expansão dos saqueadores vai trazer mais militantes para você ter mais opções, porque o jogo base só vem 2, né?
que são os marqueses e são as rapinas. E aí, se você comprar isso, você teria 4 opções de militantes. Depois disso, a opção a expansão do submundo, porque aí você vai ter um mapa diferenciado, vai ter a questão dos marcos, então vai ter uma variabilidade maior de jogo também. Você pode jogar contra automas diferentes, aí você teria 5 opções, nesse caso, de militantes, e poderia ter 4 mapas diferentes. Então aí o jogo dificilmente vai ficar cansativo, porque você sempre vai poder fazer coisas diferentes. E aí, por fim, como um extra, eu colocaria como extra a expansão dos ribeirinhos aqui, tá? Por que como extra? Porque vem 2 insurgentes, que, como eu disse, não é o ideal para quem vai jogar só em 2 pessoas. Ele já vem um automa, só que aí se você já tiver comprado o automa, não faz sentido você usar o automa dos ribeirinhos, tá? E vem o malandro extra. E malandro, igual eu falei, em 2 jogadores não é legal jogar de malandro. Então, assim, expansão do ribeirinho seria um extra. Para quem jogar só em 2 pessoas, eu considero que não seja uma coisa tão legal de comprar. Aí depois disso, saindo das expansões aí de facções e tal, na ordem das outras, seria os capangas, porque o capanga vai trazer também mecânicas novas e vai preencher mais o mapa, então é legal. Depois disso, os marcos, mesmo esquema, os marcos podem trazer experiências diferentes, mecânicas diferentes. O baralho novo, aí é legal trazer baralho novo. Baralho novo, ele é melhor, mas eu creio que ele vai fazer mais diferença para mesa com mais pessoas, tá? Mas mesmo assim ele é bem interessante. E aí, como extra, o pacote de malandros, como eu disse, assim, eu acho que não é tão legal assim jogar de malandro em 2 pessoas, mas se vocês quiserem, aí eu coloquei como extra que não seria essencial a gente ter os malandros, tá? Aí vamos lá, para quem normalmente joga entre 2 a 3 jogadores, é aquela pessoa que muitas vezes joga em dupla, mas de vez em quando consegue uma terceira pessoa para jogar. Aí nesse caso, aí é legal, é legal assim, inverter, em vez de começar com os automas, eu vou colocar o ribeirinho, porque aí sim, você tendo a possibilidade de jogar em 3 pessoas, aí você vai jogar com insurgente a mais, tá? Aí o ribeirinho é legal porque vai trazer novas facções, opções de insurgente, vai trazer também a questão do automa, então você que joga em 2 vai ter um automa pelo menos para você poder jogar. Vai trazer a questão do malandro a mais, então assim, ele vai trazer mais variabilidade para quem vai intercalar entre 2, 3 pessoas. Depois o ribeirinho, os saqueadores, porque aí, como eu disse, é legal ter mais militantes do que insurgente. E por fim o submundo, que aí vai trazer a questão do mapa novo e tudo mais. Então eu colocaria essa ordem, ribeirinho, saqueador e submundo. Aí depois disso poderia também ter capanga, marcos e baralho novo, parecido com a lógica de 2 jogadores, tá? E extra seria os automas, porque aí você já teria o automa dos marqueses, e você jogaria com outras, pelo menos com mais uma pessoa, de vez em quando, então talvez não seja tão interessante ter automa, a não ser que você jogue muito mesmo entre 2 pessoas, tá? E pacote de malandro também seria um extra aí, porque como eu disse também, você vai jogar aí pode começar a jogar de malandro, mas você vai ter 3 malandros, vai ter mais um malandro ribeirinho, então aí tem que ver se você é hardcore mesmo para comprar literalmente tudo do jogo. Entre 3 a 4 jogadores, eu acho que é uma configuração bem comum, acho que talvez seja a mais comum do jogo, é entre 3 a 4 jogadores, tá? Nessa configuração, pessoal, o que eu recomendo é começar pela expansão do submundo, porque a expansão do submundo, você entre 3 e 4 jogadores, você pode equilibrar 2 insurgentes e 2 militantes, ou 3 militantes e 1 insurgente, e o submundo eu acho que é o mais equilibrado das expansões, porque ele vem com um militante e um insurgente, ao contrário das outras que vem ou 2 militantes ou 2 insurgentes. Além disso, ele vai trazer um mapa novo, então você vai poder ter mais variabilidade e vai trazer os marcos também, então você vai poder, além disso, ter mais uma mecânica extra logo de cara. Hoje, nesse momento, eu só tenho isso, pessoal, que é o jogo base e a expansão do submundo, que já ajuda muito mesmo. Então, para quem costuma jogar entre 3 a 4 jogadores, ou até mais, mas, enfim, que costuma ser mais essa configuração, eu considero ideal a expansão do submundo. Depois disso, aí vem um baralho novo, aí não seria nem outras expansões, seria o baralho novo, porque o baralho novo em 4 jogadores ou mais faz uma diferença já maior, já envolve mais o jogo e tal, até 3, mas 3 a 4 realmente fica legal. Depois disso, aí eu compraria a expansão dos saqueadores. Estou falando até a minha ordem, provavelmente, tá, pessoal? O que eu vou comprar, provavelmente essa vai ser a minha ordem. Expansão dos saqueadores, porque traz aí a questão das cartas de setup avançado, que aí em 4 jogadores já é legal você pensar em setup avançado, ter mais experiência do jogo e tal. Faz mais sentido, né? Quando você está em 2 pessoas, por exemplo, já não faz tanta diferença assim. Aí você também tem 2 militantes, você já vai ter 3 insurgentes, 3 insurgentes já vai ter em relação às outras expansões, então aí já fica bem legal. E por fim, a expansão dos ribeirinhos dentro das expansões de facções, tá? Porque a ribeirinho, como eu disse, nesse caso específico, a pessoa talvez nem jogue com automa. Eu, por exemplo, não jogo com automa. O ribeirinho, ele traz 2 insurgentes, sendo que a gente já vai ter 3 insurgentes de antes. Então, assim, é legal ter do ribeirinho, só que essas outras eu considero mais ideal para quem vai jogar em 3, 4 jogadores. Por fim, marcos, capangas
que vão trazer um adendo a mais para quem jogar mais com 3. Eu jogo bastante com 4, mas desde quando jogo com 3. Os marcos e os capangas são legais de serem colocados quando você está em 3. E aí, por fim, como extra, que eu vejo como extra mesmo, seria os automas e pacote malandro. Seria tipo o extra que não vai fazer tanta diferença no jogo em si. E aí, por fim, pessoal, quem normalmente joga entre 4 a 6 jogadores? Você joga root em galera, que é a minoria provavelmente, mas pode acontecer. Normalmente eu jogo em 5 ou 6, de vez em quando em 4, você tipo, é da galera mesmo, que aí você vai jogar com muita gente, que é o caos total, pessoal. Eu começaria também com a expansão do Submundo, por quê? Aí você vai ter mais mapas, vai ter um marco, vai ter 3 militantes e 3 insurgentes, que seria o ideal, né? O equilíbrio ideal aí no root. Depois disso, você poderia comprar o baralho novo, e aí com baralho novo, como eu disse, para jogar em 4 ou mais pessoas, ele é o ideal mesmo, tá? Depois a expansão saqueadores, porque como eu disse, pensando no equilíbrio, quando normalmente 3 de cada lado, 3 do outro, vai jogar em 6 pessoas. Mas, se você for escolher desequilibrar ele, seria 4 militantes e 2 insurgentes, que aí com a expansão saqueadores você vai conseguir isso também, tá? Mesmo que você jogue em 5 também é legal ter uma configuração 3-2, por exemplo, 3 militantes, 2 insurgentes, enfim, e também traz o setup avançado, que é bem interessante pro jogo, tá? Traz também a questão dos capangas, então, assim, seria o ideal. Depois disso, os marcos, os capangas, o pacote malandro, a expansão ribeirinhos e, por fim, os automas seria o extra. O automas, para quem joga em muita gente, eu não vejo muito sentido em ter. A não ser que seja uma pessoa viciada que joga muito com 1 ou 2 pessoas e também joga em galera, seja tipo os 2 extremos. Aí tudo bem, tirando isso eu não vejo muito sentido em ter a expansão dos automas, tá, pessoal? Mas as outras 7 aí, juntando no jogo base e tal, aí eu acho que pode ser interessante nessa ordem que eu comentei que vai ter mais impacto, beleza? Bom, e é isso então, pessoal. Espero que tenham curtido. Caso vocês queiram deixar sugestões, deixem aqui nos comentários. Vai em breve lançar a expansão nova lá nos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, no próximo reprint vem pra cá. Normalmente como é que funciona? Quando é lançado nos Estados Unidos, no próximo reprint depois, ou seja, quando forem imprimir o jogo de novo, normalmente vem pro Brasil. Normalmente é assim. Pode ser que seja diferente, mas normalmente é assim. É isso aí, espero que tenham curtido. Deixem nos comentários as sugestões de vocês. É isso aí, galera, e até a próxima.